O filme recente que está bombando na Netflix e muito comentado nas redes sociais. Não Olhe para Cima, com a participação do elenco de Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. O filme relata sobre uma astrônoma cursando o seu doutorado em astronomia, chamada Kate Dibiasky, interpretada por Jennifer Lawrence. A astrônoma estava monitorando supernovas. Uma supernova é um corpo celeste que teve origem após a explosão de uma estrela, cuja massa é aproximadamente 10 vezes superior à massa do Sol. Uma explosão estelar poderosa e luminosa é um fenômeno transitório, que ocorre durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela massiva, ou quando uma anã branca inicia uma fusão nuclear descontrolada. Uma anã branca trata-se de um remanescente estelar composto principalmente por matéria eletronicamente degenerada. Entretanto, quando um ponto de luz fisgou a atenção de Kate, ela percebeu que não era um rastro de explosão estelar, mas sim a cauda de um cometa gigante, o qual estava em rota de colisão com a Terra, vindo à tona o desafio de avisar a humanidade sobre os impactos que o corpo celeste traria ao nosso grande planeta azul Terra. Com isso, a mesma se unirá com o professor Dr. Randall Mandy e Dr. Oglethorpe, interpretados por Leonardo DiCaprio e Rob Morgan, chefe da defesa planetária da NASA, respectivamente. Os três lutam para alertar autoridades e usar os meios de comunicação para avisar sobre a catástrofe que estava por vir. Para isso, é acionado o presidente dos Estados Unidos e até um programa matinal de televisão. Entretanto, ninguém se importa. O perigo está por vir, mas a humanidade, em sua grande maioria, entrou em negação. Ao analisar as características do corpo celeste à distância, os cientistas concluem que o cometa era feito de gelo, poeira e um material rochoso e maior do que o asteroide Chicxulub, que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Como se isso não bastasse, a velocidade da órbita do corpo celeste indicava que sua órbita de colisão com a Terra ocorreria em nada mais, nada menos do que 6 meses, quando o cometa seria capaz de atingir o Oceano Pacífico a 100 km por hora, causando tsunamis de quase 1,5 km de altura e terremotos de grau 10 ou 11. Seu impacto, estimaram os astrônomos da ficção, seria um equivalente a 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. Ou seja, não sobraria ninguém para contar história. Recentemente em nosso canal postamos um vídeo que fala sobre um cometa com diâmetro de quase 200 quilômetros, o qual está se dirigindo para o nosso sistema solar interno em velocidade extrema dos confins exteriores, em 10 anos, chamado Bernardinelli Bernstein, o maior objeto já registrado que chegou ao sistema solar do nosso planeta, a partir da nuvem de Oort. Esta nuvem é mencionada no filme, visto que o cometa relatado nesta ficção também provinha da nuvem de Oort. Mas o que é esta nuvem de Oort? Esta nuvem é uma grande concentração de cometas que se acredita existirem no limite do sistema solar, a uma distância de 100 mil UA. UA significa unidade astronômica e corresponde a 149.598.000 quilômetros, ou a distância média entre a Terra e o Sol. Estatisticamente, calcula-se que existam entre 1 e 100 bilhões de cometas. A existência da nuvem de Oort foi inicialmente postulada em 1932 pelo astrônomo nascido na Estônia, Ernst Öpik, o qual propôs que os cometas irregulares provinham de uma extensa nuvem de material nas fronteiras do sistema solar. Em 1950, esta ideia foi retomada pelo astrônomo holandês Jan Oort para explicar a persistência dos cometas. Oort foi capaz de estudar a órbita de 19 cometas e pesquisar de onde vinham. A nuvem de Oort explica elegantemente um antigo aparente paradoxo. Se os cometas são destruídos quando se aproximam do Sol,
já deveriam ter sido totalmente destruídos durante a história do Sistema Solar. A nuvem proporciona uma fonte contínua de material cometário, que substitui os cometas destruídos. O efeito gravitacional das estrelas próximas desvia os cometas de suas órbitas e os envia em direção ao Sol, onde se tornam visíveis. Os cometas ficam guardados na nuvem de Oort, que tem forma relativamente esférica, como se fosse uma casca do Sistema Solar. Ela está muito longe do Sol, ainda que gravitacionalmente ligada a este. Quando um cometa entra no Sistema Solar interno, onde moramos, ele pode surgir de qualquer direção, sem levar em conta a órbita típica dos objetos presentes dentro do sistema. Por isso mesmo, até hoje, os astrônomos são surpreendidos por cometas que já estão relativamente próximos a nós. Como já foi relatado no vídeo sobre o cometa Bernardinelli-Bernstein, a qualquer momento trilhões de cometas provenientes podem se chocar com a Terra, a qual conta com a ajudinha de Júpiter, o nosso para-choque gigante de fliperama, que impede objetos espaciais de se aproximarem da Terra. Voltando à ficção do filme, cientistas tentavam a todo custo alertar autoridades, veículos midiáticos e pessoas sobre o grande perigo que estava por vir, e só tiveram um resquício de esperança quando a presidente dos Estados Unidos resolveu acreditar neles. Sendo assim, o governo americano resolveu ajudar em uma tentativa de mudar a direção do cometa através de foguetes lançados em direção a ele. Entretanto, mudaram os planos no meio do percurso, quando um empresário muito rico deu a ideia de mandar seus drones em cima do cometa e quebrá-lo em pedacinhos. Assim, a humanidade conseguiria lidar com um impacto bem menor e poderia extrair a riqueza dos meteoritos. É realmente verdade que asteroides que passam perto da Terra têm potencial para um dia ser explorados como matéria-prima, segundo a NASA. Os asteroides podem conter metais como ferro, níquel, platina e ouro, e podem ser usados para gerar combustível para foguetes e construir estruturas no espaço. Segundo a NASA, estima-se que a riqueza mineral acumulada no cinturão de asteroides seria equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares, 563 bilhões de reais, para cada pessoa na Terra. O filme retrata muito bem a parte científica sobre cometas, mas e se não pudermos contar com Júpiter e Bernardinelli-Bernstein vierem em direção à Terra? Qual será a posição que tomaremos? Negar? Acreditar na ciência? O filme relata um negacionismo intenso por parte das autoridades em relação à grande catástrofe que estava para acontecer. E após isso, um comportamento focado em lucros. E o resultado disso, quem já assistiu sabe. O plano de destruir o cometa para que o mesmo caísse em pedacinhos no planeta foi falho, e a Terra foi destruída e a humanidade praticamente extinta. Esperamos que Júpiter continue sendo nosso escudo protetor. Conte-nos sua opinião sobre o filme e qual seria sua posição em uma situação como esta. Inscreva-se no canal, aperte o sininho de notificações e até a próxima!